Todos encontraram? Glória a Deus. Versículo 1 a seguir, vamos ler o que diz a palavra de João. João capítulo 8, verso 1 diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 2: de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Versículo 5: e a lei nos mandou, Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Versículo 6: isto dizia eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na areia com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse-lhe: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Só até aí. Curve sua cabeça por um momento, feche os teus olhos, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra. Ministra o meu coração. Repreenda todo cansaço, todo espírito que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E os que crêem dizem amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ouça, nós estamos na penúltima semana da campanha A Palavra Profética Rema. A Palavra Profética Rema. E nós temos compartilhado o que é Logos e o que é Rema. Logos é a palavra escrita. Logos é o quê? A palavra escrita. Mas a palavra de quem? De Deus. Essa palavra aqui, escrita, a Bíblia, que é a palavra de Deus, é o Logos. Só que quando eu leio essa palavra e eu tenho uma revelação daquilo que está escrito, essa palavra não é mais somente um Logos, não é somente uma palavra escrita, mas passa a ser uma palavra revelada, amém? Porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga comigo, diga: a palavra de Deus é viva e eficaz. E você precisa entender o que é o Logos e o que é o Rema. Porque nos dias de hoje tem muita gente usando a palavra de Deus, o Logos, de maneira errada. Tem muita gente usando a palavra de Deus para condenar, para julgar, para sentenciar as pessoas. E a palavra do Senhor fala em 1 Coríntios capítulo 3, o verso 6, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa palavra, a letra, ela pode matar, ela pode destruir, ela pode condenar, mas o Espírito de Deus, que traz a revelação dessa palavra, ele traz a vida, ele traz a vivificação, ele traz a paz e restauração. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ouça, a Bíblia diz que os fariseus, os religiosos daquela época, eles trouxeram uma mulher. Essa mulher estava traindo o marido, e eles pegaram essa mulher no ato do adultério, em flagrante. Pegaram aquela mulher no ato e levaram até Jesus. E a palavra, o quê? A palavra, o Logos, a palavra Logos, escrita, a lei de Moisés, dizia que se uma mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser morta, ela deveria ser apedrejada. E eles então trouxeram essa mulher até Jesus e disseram: Jesus, essa mulher foi pega traindo o marido.
E a lei, o Logos, a palavra de Deus, diz que se essa mulher foi pega em adultério, ela tem que ser apedrejada, ela tem que ser morta. Mas e o Senhor? O que o Senhor diz? O que o Senhor tem a declarar sobre isso? E o negócio é que eles não falaram só uma vez. Eles ficaram insistindo. E é muito perigoso, querido, quando nós nos tornamos religiosos. É muito perigoso quando você se torna um religioso. A proposta do Evangelho não é fazer de nós pessoas religiosas, mas fazer de nós filhos e filhas de Deus, amém? A proposta de Deus não é uma religião, mas é um reino, e é o reino dos céus. Deus, ele não tem religião. A religião é criada pelo homem. O que Deus tem, e ele veio implantar nessa terra, foi o seu reino. E o que ele quer é que nós viemos fazer parte do seu reino, amém? Ouça, os religiosos trouxeram aquela mulher e trouxeram também a palavra, o Logos, a palavra de Deus. E a palavra condenava aquela mulher. A palavra Logos sentenciava aquela mulher. E é assim, quando você usa somente a palavra, o Logos, sem a revelação de Deus, você vai procurar querer condenar as pessoas. Quando você usa só o Logos, só a palavra, só a letra, você vai procurar pecado nas pessoas. Foi isso que aconteceu, eles estavam usando a palavra, mas a palavra para condenar, a palavra para acusar, a palavra para revelar pecado, para sentenciar. E a Bíblia diz que Jesus, ele sendo a própria palavra, diga glória a Deus por isso. Ele sendo a palavra, ele tinha a revelação. Ele tinha o quê? A revelação. Querido, de nada adianta você conhecer a palavra de Deus se você não tiver a revelação daquela palavra. A palavra pode até dizer algo, mas a revelação vai nos mostrar o que de fato aquela palavra traz, o que aquela palavra quer dizer. Eles estavam ali querendo condenar aquela mulher pela palavra de Deus. E é isso que acontece, tem muita gente usando a palavra de Deus para mostrar pecado, para revelar erros, para revelar defeitos e para trazer condenação sobre as pessoas. Bispo, o senhor está defendendo o erro, está defendendo o que é errado? Não. Mas eu estou dizendo para você que existe muito mais do que mostrar um erro, um defeito de uma pessoa. Existe muito mais do que isso através da palavra. Porque a proposta do Evangelho não é só trazer condenação, mas também trazer restauração. A proposta de Deus não é só mostrar o erro de uma pessoa, mas é fazer com que essa pessoa se conserte, que essa pessoa abandone o pecado, abandone o erro, que essa pessoa tenha uma chance, tenha uma oportunidade. Mas os religiosos daquela época, eles só tinham o Logos, eles só tinham uma palavra, e a palavra que eles tinham era de condenação, a palavra que eles tinham era de acusação. E quando eu olho para Jesus, Jesus trazendo a revelação daquela palavra, ele disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos saíram, porque a sua consciência os condenava. Querido, a Bíblia diz assim: examina o homem a si mesmo. Nós temos que parar com esse negócio de ficar olhando para o pecado do outro, querendo condenar. Não, olha para você. Examina você. Examina a você mesmo. Examina. Eles estavam ali com o Logos, mas o Logos para examinar o outro. Eles estavam ali com a palavra, mas a palavra para condenar o outro. E quando Jesus trouxe o rema, e quando Jesus trouxe a revelação da palavra, ele disse: começa por você. Se você não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Se você não tiver erro, se você não tiver defeito, então você pode matar. E a Bíblia diz que saíram desde os mais velhos até os mais novos. E quando você não tem a revelação da palavra, você vai usar a palavra de Deus para condenação, e condenação dos outros. Jesus, ele foi bem enfático e contra os religiosos daquela época. E também seria e é através da sua palavra nos dias de hoje. Pessoas que usam a palavra de Deus simplesmente para condenar, simplesmente para acusar. Mas a palavra de Deus é muito mais do que condenação.
a palavra de Deus é uma oportunidade para arrependimento e conserto, amém? Ouça, eles estavam ali para condenar aquela mulher, e a condenação deles não tinha amor, não tinha misericórdia. E Jesus vai dizer isso em Mateus 23, 23. Ele diz: ai de vós, hipócritas, fariseus, escribas, conhecedores da palavra, conhecedores da Bíblia, conhecedores da lei de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus, mas não conheciam a revelação dessa palavra. Irmão, não é só conhecer a Bíblia, não é só dizer: eu conheço a Bíblia, eu estudei a Bíblia, eu li a Bíblia toda. Não, é ter a revelação dessa palavra, é saber o que essa palavra quer me dizer, é saber o que essa palavra quer falar para mim e para você, amém? Qual é a revelação dessa palavra? Porque se você só conhecer a letra, você vai ser um hipócrita, você vai ser como um fariseu, um religioso. Jesus diz assim: vocês dão o dízimo do hortelã, do coentro. Sabe o que é dar o dízimo do hortelã? As coisinhas miudinhas, folhinha de hortelã, eles iam lá e tiravam o dízimo. Do coentro, do cominho, tiravam o dízimo. Mas Jesus diz assim: vocês negligenciam o mais importante, a lei da lei. Vocês negligenciam a misericórdia, vocês negligenciam a justiça, o juízo. O juízo deles era incorreto, eles não eram misericordiosos. Querido, a palavra de Deus, ela pode vir como sentença, mas Deus sempre vai vir com a sua misericórdia. Davi disse assim, sexta-feira nós vimos isso aqui. Davi disse assim: eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque Deus é misericordioso. Deus é o quê? Misericordioso. Veio a sentença para Davi. Davi havia errado, Davi havia pecado contra Deus. Veio a sentença. Gade disse assim para Davi, Gade, o sacerdote, o profeta, disse: Davi, escolhe, o que você quer? Você quer 7 anos de fome? Você quer 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos? Ou você quer 3 dias de praga? 3 meses sendo perseguido pelos inimigos dele. Davi estaria na mão do homem. 7 anos de fome, Davi estaria na mão do homem. Mas Davi disse: eu prefiro 3 dias de praga, porque melhor é estar na mão do Senhor do que na mão dos homens, porque Deus é o quê? Misericordioso. E o Evangelho, ele fala de misericórdia, de compaixão, porque só sabe o que é misericórdia quando você precisa dela. Só sabe o que é misericórdia quando você precisa dela. Você pode olhar para alguém que errou, você pode olhar para alguém que falhou, mas você só vai saber o que é de fato a misericórdia quando você erra, quando você falha, quando você precisa de uma oportunidade, quando você precisa de se arrepender. E muitas vezes algumas pessoas estão se tornando pessoas religiosas, que estão usando a palavra de Deus para condenar, para sentenciar. Pessoas que muitas vezes chamam o pecador: vem, Jesus está te chamando. Mas quando o pecador erra, expulsa o pecador, manda embora, condena. Não, o Evangelho não é isso, irmão. Porque se for para começar a expulsar, tem que sair do pastor ao bispo, começar a ir embora. Porque todos nós somos falhos, sim ou não? Nós não vivemos mais na prática do pecado. Nós não vivemos como outrora vivíamos, praticando o pecado. Mas nós somos falhos. Nós somos imperfeitos. O fato de você estar na igreja não mostra que você é uma pessoa perfeita. O fato de eu estar na igreja não mostra que eu sou uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que necessita de um Deus perfeito para me fazer uma pessoa melhor. Ouça, o céu não é para quem não erra. Porque muitas pessoas estão dizendo: você errou, você vai para o inferno. Ouça, querido, o céu não é para quem não erra, mas o céu é para todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Diga comigo, diga: o céu é para aqueles que se arrependem. Havia 2 ladrões do lado de Jesus. Um era ladrão e o outro também era ladrão. 2 ladrões do lado de Jesus. Jesus estava ali morrendo pela raça humana. Um se arrependeu e o outro não. O céu é para quem se arrepende. A primeira pessoa que entrou no céu com Jesus foi um ladrão, mas um ladrão que se arrependeu.
Uma pessoa que se arrependeu. O fato de nós estarmos aqui mostra que nós estamos buscando de Deus o arrependimento. Aqueles religiosos estavam ali usando a Bíblia, usando a palavra de Deus para condenar aquela mulher. Mas muito mais do que isso, eles queriam usar a própria palavra de Deus para acusar a Deus, para mostrar que Deus estava errado, para mostrar que Jesus era falho, para mostrar que Jesus não conhecia a palavra. Eles queriam acusar não só a mulher, mas eles queriam acusar quem? Jesus. Eles queriam pegar Jesus num erro. Ouça, e você tem que ficar atento, porque o diabo pode usar a palavra de Deus para você perder o propósito, o plano principal de Deus. Isso é desde o jardim. E você se tornar um religioso, um cego. Porque tem pessoas que se tornaram religiosas, cegas. Ah, mas a palavra. Ei, não é a palavra, é a revelação da palavra. O que a revelação dessa palavra diz? Ah, a palavra diz que tem que matar. Jesus diz: aquele que não tem pecado, então que mate, que atire a primeira pedra. Começa de você. Você quer matar os outros? Então olha para você. Se você não tiver pecado, então pode matar. Mas se tiver pecado em você, então você está incluído nesse bolo aí. Você está incluído nesse erro. Aí todos saíram. Eles estavam usando a palavra de Deus para condenar. Não tinha amor, não tinha misericórdia. Querido, a palavra de Deus é para ser usada com amor, com misericórdia, para o aflito, para o necessitado. Do que adianta você chegar e ficar condenando as pessoas? Ah, a Bíblia diz, se você fazer isso, você vai para o inferno. A mesma Bíblia que diz que uma pessoa que é pecadora vai para o inferno, é a mesma Bíblia que diz que há arrependimento e conserto para todos os pecadores. É a mesma palavra que dá a oportunidade desse pecador se arrepender. Agora, depois que morre, sim. Depois que morre não tem mais o que fazer. Ou é céu ou é inferno. E muitas vezes nós podemos estar na igreja condenando, julgando as pessoas. E saiba de uma coisa: Deus ama a mim, ama você e ama o bêbado do mesmo tanto. Você acha que Deus ama mais a gente porque a gente está na igreja? Não. Deus ama a todos iguais. Deus ama a todos iguais. Deus não tem prediletos. Agora nós estamos aqui fazendo uma escolha de nos voltarmos para Deus, de nos arrependermos e de querermos herdar a salvação. Mas o amor de Deus é igual para todos. Para o ímpio, para o injusto, o amor de Deus, apesar que os pecados de cada um traz consigo as consequências, mas o amor de Deus é igual para todos. Aquela mulher tinha feito algo errado? Tinha. Jesus estava apoiando aquela mulher? Não. A palavra de Deus estava apoiando aquela mulher? Não. Mas a palavra de Deus estava agindo com misericórdia. Jesus trouxe uma palavra de misericórdia e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos saíram, sim ou não? Sim. E a mulher saiu? Por que a mulher não foi embora? Por quê? Por que aquela mulher não foi embora? Se todos os acusadores dela foram embora, se todo mundo foi embora, estava todo mundo errado, estava todo mundo no mesmo barco, estava todos lá errados querendo condenar a mulher, mas foram embora. E por que ela não foi? Porque olha o que é que Jesus diz: aquele que não tem pecado. E eu pergunto: quem é que não tem pecado? Deus. Jesus Cristo é o único que não tem pecado, é o único que nunca pecou. Morreu pelo meu e os seus pecados, mas ele nunca pecou. E ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem é que podia atirar a primeira pedra naquela mulher? Jesus. Jesus podia ou não podia atirar a primeira pedra naquela mulher? Sim ou não? Ele atirou? Não. Ele disse: cadê? Cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que estavam usando a Bíblia para te condenar? Cadê aqueles que estavam usando a palavra de Deus para querer te matar? Cadê eles? Cadê os que se achavam certo? Aí ele disse assim para ela: filha, nem eu. Ele disse: nem eu que não tenho pecado te condeno. Mas ele disse para ela: vai e não peques mais. Querido, a palavra de Deus tem que ser pregada com esperança, com amor, com misericórdia. A palavra de Deus,
ela traz juízo, mas ela também traz a misericórdia. A misericórdia de Deus sempre chegou primeiro. Diga comigo, diga: a misericórdia de Deus sempre chega primeiro. Antes de vir a sentença, antes de vir a condenação, vinha a misericórdia, vinha o escape. Quando Adão pecou, Deus disse a Adão: se você comer, você vai morrer. Mas antes de Adão morrer, Deus trouxe para Adão uma promessa de restauração. Deus veio, cobriu a nudez de Adão. Deus veio e trouxe ali para Adão um escape através de uma promessa, que haveria redenção para a raça humana. Deus sempre traz a misericórdia primeiro. E você precisa ser misericordioso com as pessoas. Nós precisamos ser misericordiosos com as pessoas. Não adianta você querer ficar condenando A, B, C. Mas a Bíblia diz, mas a mesma Bíblia diz que há esperança. A mesma Bíblia dá a oportunidade dessa pessoa se consertar. Porque se você conhece só a palavra e não conhece a revelação dessa palavra, essa palavra vai matar, vai destruir. Se tivesse um obreiro aqui na igreja, um exemplo, que fosse responsável para poder organizar as finanças da igreja, alguém que é obreiro da igreja, é responsável pelo dízimo, mas essa pessoa está roubando o dízimo da igreja. Alguém que decidiu vender o bispo da igreja, foi lá fora, disse: eu vou vender aquele bispo, vou vender ele. Você acha que essa pessoa deveria tomar Santa Ceia, sim ou não? Alguém que está roubando o dízimo da igreja, está metendo a mão, roubando, aquilo que é de Deus está roubando, e ainda está decidido vender o bispo da igreja. Essa pessoa deve tomar Santa Ceia? E aí eu olho para Jesus. Jesus tinha um obreiro chamado Judas. Judas estava roubando Jesus, sim ou não? A Bíblia diz que ele metia a mão. E ele estava já certo, vendeu Jesus, vendeu o pastor dele por 30 moedas de prata. Já estava certo, vendeu, quando mandou matar. Foi lá, recebeu para poder entregar o Filho de Deus. E qual foi a primeira pessoa na Santa Ceia, na última ceia, que Jesus fez questão de participar da ceia? Qual foi? Judas. Aquele que roubava, aquele que não merecia, aquele que estava... Jesus sabia ou não sabia? Sabia, irmão. Jesus não estava vendo. É porque o bispo não vê, o bispo não sabe. Jesus sabia. Sabia que ele roubava, sabia que eles tinham vendido Jesus. E o próprio Jesus falou: um de vocês vai me trair. E eles disseram: mestre, sou eu. E ele disse: tu sabes. Aquele que, olhando pela ótica humana, pelo nosso lado religioso, você ia dizer: bispo, deixa não, viu? Bispo, se o senhor deixar aquele ali tomar ceia, eu saio dessa igreja. Então na igreja de Jesus você não ficava, porque o Judas foi o primeiro. Na hora da ceia, Jesus falou: está aqui, primeiro é ele. Jesus estava apoiando o erro dele? Não. Jesus estava apoiando a falha dele? Não, mas Jesus estava dando a Judas a oportunidade de se arrepender. Jesus estava dando a Judas a oportunidade de conserto. Até mesmo quando Judas traiu Jesus, que beijou Jesus no rosto, Jesus disse assim: tu trai o Filho do homem com um beijo, amigo. Jesus chama Judas de amigo. Jesus disse: é meu amigo, cara. Você está me traindo com um beijo. Você é meu amigo. Você tomou a ceia comigo, cara. Você é todo arrebentado, você é todo errado. Eu fui lá e fiz questão de você participar comigo. Se arrepende, se conserta. Só que Judas foi se arrepender com quem? Com a religião. E a religião não perdoa. Chegou para devolver as moedas e os caras disseram: não, tem mais volta não. Só com Jesus, meu irmão, que você tem que se arrepender, porque Ele sim nos perdoa dos nossos pecados, amém? Não importa o seu erro, não importa a sua falha. Eu não estou aqui para te condenar. A Bíblia diz: examina o homem a si, examine a si mesmo. Bispo, eu não mereço. Bispo, eu sou falho. Mas a Santa Ceia é para mostrar que nós somos falhos. A palavra do Senhor é para mostrar que nós somos errantes e precisamos do Senhor. Só que Jesus diz: vai e não peques mais. O que você não pode é ficar brincando de tomar Santa Ceia e passar o mês todo fazendo coisa errada. Aí vem, toma Santa Ceia e não quer consertar com Deus, não quer assumir um compromisso com Deus. Jesus disse para aquela mulher: vai, mulher, mas não peca mais não. Não erra mais não. Não falha mais não. Assume um compromisso sério, leva Deus a sério.
Porque nós não estamos brincando, querido, de ser crente. Nós não estamos brincando de seguir Jesus. É uma guerra no mundo espiritual e nós precisamos despertar para isso. Você precisa despertar para isso. A palavra de Deus é amor, é misericórdia. A palavra de Deus é oportunidade de conserto. A palavra de Deus é que você se arrependa, é que nós venhamos nos arrepender, é que nós venhamos nos consertar. A palavra de Deus é que nós venhamos ter misericórdia das pessoas, que você venha ter misericórdia. Porque de nada adianta você ser apaixonado pela palavra de Deus se você não tiver misericórdia. Você vai se tornar um Saulo da vida que vai querer perseguir e matar. Ah, lá, errou lá. Por isso que aí tem um monte de gente que fala assim: ah, por isso que eu não vou na igreja dele, por isso que eu não vou naquela igreja. Ah, lá, fulano todo errado. Ah, o ciclo. Irmão, para de olhar para os irmãos. Olha para você mesmo. Fica olhando para pastor, para bispo, olha para você. E para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, amém? Eu não estou na igreja por causa nem de A, nem de B, nem de C, nem de pastor, nem de bispo. Eu estou lá por causa de Jesus. Porque esse sim é perfeito. E esse sim me dá oportunidade de conserto. Eu não sei da sua vida, eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que Deus tem amor e misericórdia para comigo e com você. Eu sei que Deus está nos dando oportunidade de conserto. Eu sei que Deus está nos dando oportunidade de ver as pessoas de uma maneira diferente. Não olhe as pessoas com ar de condenação, de juízo, mas olhe com ar de amor, de misericórdia. Outrora era eu que estava lá, era você que estava lá, bêbado, caído. Outrora é você que estava lá no mundo das drogas, da prostituição. Outrora era você que estava lá roubando, fazendo mal. E Jesus foi e teve misericórdia de você. E o mesmo Jesus que teve misericórdia de você pode ter misericórdia dessa alma, pode ter misericórdia da sua casa, da sua família. Então seja misericordioso. Clama a Deus por misericórdia, por compaixão. Leve uma palavra de esperança para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua família. E acima de tudo, procure se consertar com Deus. Procure levar Deus a sério. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida. E a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas existe um dom de Deus, que é a vida. E Ele deu a vida por nós e que nós venhamos ter a vida eterna. Para isso, eu preciso conhecer a revelação da palavra. Não fica preso só na letra, não. Procura a revelação da palavra. Procura, Deus me revela a tua palavra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não fica preso só no logos. Ah, porque é a Bíblia, não. Qual é a revelação dessa palavra? É amor, é misericórdia, é graça. E é isso que Deus tem para nós. Eles tinham uma letra, eles tinham logos, mas eles não tinham a revelação da misericórdia. Eles não tinham a revelação do amor. E Cristo tem a revelação e Ele pode revelar essa palavra para mim e para você. Amém? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. João 1,9, 1 João 1,9 diz: se alguém disser que não tem pecado, essa pessoa é o quê? Mentiroso. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Deus não está nessa pessoa. Querido, nós somos falhos. Porque você acha que pecado é só fazer o errado? Deixar de fazer o certo também é pecado, sim ou não? Porque você acha que você está na igreja e você não faz mais nada errado. Eu não sou pecador. Mas quantas vezes você deixa de fazer o que é certo? Quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que é certo? E pecado não é só fazer o errado, mas deixar de fazer o que é certo. Muitas vezes deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, deixar de congregar. Muitas vezes não é só o errado, é deixar de fazer o que é certo, ajudar o próximo. Ah, mas eu não fiz nada de ruim, mas também não fez nada de bom. E quem não faz o que é bom, está errando. Porque nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Não fica nesse negócio: ah, graças a Deus eu não faço nada de errado. Mas se você não faz nada de bom, você também não está no mesmo barco. Não ajuda o próximo, não é misericórdia. Porque os fariseus, eles tinham isso. Eu não faço nada de errado, mas fazia o que era bom, só queria fazer o mal. Achava que não estava fazendo nada de errado, mas o bom, o bem eles não estavam fazendo. Evangelho é isso, é fazer o bem, querido. Evangelho é pagar o mal com o bem. Evangelho é mostrar ao mundo o amor, a misericórdia, a graça de Deus. Evangelho é oferecer a bondade de Deus para as pessoas. Evangelho é oferecer às pessoas a oportunidade de mudança, de transformação. Você pode dizer glória a Deus por isso? Jesus disse: nem eu,
te condena. Nem Jesus te condena aqui nessa noite. E se Jesus não te condena, quem sou eu para te condenar? Mas Ele está dizendo: vá e não peques, se conserta. Amém? Eu quero orar por você e apresentar os elementos da ceia. Nós vamos ter a ceia do Senhor. Bispo, quem é que pode participar da ceia? Fica de pé, por gentileza. Aqueles que já são batizados. Bispo, eu não sou batizado. Nos procure para se batizar. Bispo, eu estou me examinando aqui. Vai dar não, bispo. Examina o homem assim. Quem sabe se você pode tomar a Santa Ceia ou não é você. Você que vai fazer um autoexame, você que vai fazer uma análise. Então feche os teus olhos neste momento. Faça essa análise. Faça esse autoexame neste momento. A presença do Senhor é real neste lugar. O Senhor está aqui. Mas Ele tem perdão para mim e para você. Eles conheciam uma palavra de condenação. Eles conheciam uma palavra de condenação, de juízo, de sentença, mas não conheciam uma revelação dessa palavra. De nada adianta você conhecer a palavra de juízo, de sentença, se você não conhecer a revelação dessa palavra. A palavra de Deus é uma palavra de misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Eu prefiro cair na mão dos homens. Eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens, disse Davi, porque Deus é misericordioso. Davi sabia que mesmo errando, mesmo falhando, Deus era misericordioso para com aqueles que se arrependiam, para aqueles que buscavam a sua face. Eu não sei do seu pecado, eu não sei do seu erro, mas o diabo, ele te acusa, ele te condena, dizendo que você não merece, que você nem deveria estar aqui hoje. Mas o Senhor é misericordioso, Ele te escolheu. O Senhor já sabia do meu e do seu pecado muito antes de nós nascermos. Ele já tinha nos escolhido. Ele deu o Filho dele para morrer por mim e por você naquela cruz. Então não seja um religioso, não seja uma pessoa religiosa, porque o religioso nem entra no céu e nem deixa ninguém entrar. O religioso é aquele que fica só vendo o pecado nos outros, é aquele que quer condenar, quer acusar. Não, para de olhar do pecado das pessoas, examina você mesmo, faça uma análise. E o mesmo Jesus que perdoou aquela mulher, Ele também te perdoa. Eles vão passar os elementos da ceia. Não coma e não beba aí ainda, que nós vamos fazer isso junto. Pode passar enquanto eles louvam o Senhor, e depois nós vamos participar da ceia junto, queridos. Vamos ter esse momento juntos. Vamos estar participando da Santa Ceia juntos. Então não beba e não coma ainda. Se você não vai participar, feche os seus olhos e se renda ao Senhor nessa noite. Se você vai participar, pegue os elementos e feche os seus olhos também. Deus está te dando uma oportunidade de você. O Senhor está te chamando nessa noite. Você que está afastado, volta. Ele tem saudade de você. Você que nunca entregou sua vida a Ele, faça isso hoje.
Ele está te chamando. Ele está dizendo: vem, filho amado. Levante os elementos para o alto. Feche os teus olhos. Repita assim comigo. Diga: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Me perdoa por todas as vezes que eu acusei, que eu condenei o meu irmão. Diga: Senhor, me ajuda a ser misericordioso, assim como o Senhor é. Diga: Senhor, me ajuda a ter compaixão das pessoas que estão no erro. Me ajuda a ajudar essas pessoas. Diga: Senhor, eu reconheço que o Senhor entregou a sua vida ali na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelas minhas falhas. O Senhor me amou, mesmo eu estando errado, mesmo eu estando no erro. Diga: Senhor, consagra esse pão que representa o teu corpo, que foi entregue no meu lugar. Diga: Senhor, consagra esse suco que representa o teu sangue que foi derramado para perdoar os meus pecados. Coma do pão, se lembrando do corpo dele. Assim como você mastiga esse pão, assim foi o corpo dele, moído pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados. E beba do suco, se lembrando do sangue dele, derramado naquela cruz para nos perdoar. Feche os teus olhos e agradeça a Ele por ter morrido no seu lugar. Agradeça a Ele por Ele ter te amado de maneira incondicional. Agradeça o Senhor nessa noite. Diga: obrigado, Senhor, por me amar, Senhor, mesmo eu sendo um falho. Obrigado, Senhor, por me amar de maneira incondicional. Oh, Deus.
Você que talvez está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que nunca tomou essa decisão e diz assim: bispo, eu queria voltar para os braços de Jesus, eu gostaria de entregar minha vida a Jesus, ou reconciliar. Se tem alguém aqui nessa noite que você sentiu Deus falar com você e você reconhece que precisa se consertar com Deus, você diz assim: bispo, eu quero entregar minha vida a Jesus ou reconciliar. Se você deseja fazer isso, dê um sinal com sua mão, eu vou orar por você. Você que nunca entregou sua vida a Jesus e gostaria de fazer, ou você que está afastado e Jesus está te chamando e você diz assim: eu quero, bispo, voltar. Eu errei, eu falei, mas eu quero assumir um compromisso com Cristo. Tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a vida a Jesus ou reconciliar? Ali atrás, nossa irmã, vem aqui que eu vou orar pela senhora, minha irmã. O Senhor está te chamando. A Bíblia diz: examina o homem a si mesmo. Ele está te dando uma oportunidade. Tem mais alguém que gostaria de reconciliar ou entregar sua vida a Jesus? Dê um sinal com sua mão, nós vamos orar por você. Vem aqui, o Senhor está te chamando. Não importa o seu pecado, não importa a sua falha, Ele vai te perdoar. Vamos orar pela nossa irmã. Estenda as mãos para cá. Repita assim comigo, minha irmã. Diga: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Eu assumo nessa noite uma aliança contigo de reconciliação. Diga: Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e que eu venha a ser um instrumento de salvação do Senhor na minha casa, na minha família. Deixa eu orar pela senhora. Pai, está aqui a tua filha, Pai, que ouviu a tua voz. Ó Deus, a tua palavra diz que aqueles que se envergonharem do Senhor, o Senhor naquele grande dia também envergonhará eles diante do Pai. Aqueles que te negarem, o Senhor vai negar diante do Pai, dizer: não, eu não te conheço. E aqui está a tua filha, meu Pai. Ela não se envergonhou, ela não negou o teu santo nome. Está dizendo: Jesus, eu preciso da tua salvação, eu preciso do teu perdão. Então perdoa a tua filha, Pai, de todos os seus pecados, de todas as suas falhas. Ó Deus, escreve o nome dela no livro dos céus. Muda a história dela a partir de hoje, meu Pai. Ó Deus, porque só o Senhor tem poder, só o Senhor que pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Então nessa noite, meu Pai, quebra todas as maldições, quebra todo o poder do inferno, meu Pai, e que a partir de hoje ela venha viver a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, um novo tempo do Senhor. Consolida ela na tua presença, que ela venha ser um instrumento do Senhor. Eu oro e declaro a tua salvação sobre ela em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Parabéns, minha irmã. Vamos dar um aplauso, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor possa fortalecer a nossa irmã e firmar ela na presença do Senhor cada dia mais e mais. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, querido. Tu és santo, Deus, tu és maravilhoso. Feche os teus olhos. A presença de Deus é real neste lugar. Oh, aleluia. Sinta o amor dele nessa noite. Ele te ama, querido, ele te ama. Declare: Pai. Abraça o seu corpo nessa noite. Abraça o seu corpo. Sinta ele te abraçar aí. Ele te trouxe aqui só para dizer: eu tenho um plano na tua vida, eu te amo. Oh, aleluia. Te amamos, Senhor, a nossa vida é tua. Dê um aplauso e glorifique o Senhor, amém.
O Senhor te ama. O homem pode te abandonar, o homem pode esquecer de você, mas o Senhor jamais vai se esquecer de você, amém? Queridos, o culto das mães que ora essa semana, ou já passou, pastora? Dia 24, né? Culto das mães que ora na casa da nora da irmã Benedita, né? É isso mesmo? Fica onde? É quinta-feira agora? Segunda? Passando essa na outra? Segunda-feira, então dá tempo da gente avisar. Querido, terça-feira nós temos aqui a reunião de mulheres. Você que é mulher não pode faltar. Reunião